Quais são os tipos e o que são hérnias atípicas? Entre os tipos mais comuns seriam as hérnias da região da virilha, né, chamadas as hérnias inguinais, que seriam hérnias que as pessoas têm, existe uma passagem natural nesta região, né, no homem, dos vasos que vão para os testículos e na mulher de um ligamento que sustenta órgãos pélvicos. Então, nesta região, esta passagem natural, por causa de vários itens diferentes, de várias causas diferentes, pode predispor à formação de uma hérnia inguinal. É a hérnia mais comum, é a hérnia que o indivíduo pode nascer com ela, né? Ou por causa desses fatores que acontecem ao longo da vida, cigarro, vícios de posição, trabalho, esforços, elas podem surgir ao longo da vida, mas a partir de uma região naturalmente fraca ou que venha a ser fraca no decorrer da vida. Então essas seriam as mais comuns, né? Seriam as hérnias inguinais. A segunda mais comum talvez sejam as hérnias umbilicais, que seriam as hérnias de uma cicatriz, né? Ou de uma região de cicatriz, né? A cicatriz umbilical pode estar no lugar e ter hérnias ao redor, né? Mas então, de novo, é um ponto de fraqueza que pode causar a passagem de um conteúdo abdominal e caracterizar uma hérnia. Então, essas seriam as duas principais, mas existem as hérnias que o indivíduo também pode nascer com elas, que são as hérnias da linha média da parede abdominal, né? Então, são as hérnias que estão bem no meio do abdômen, que quando acima da cicatriz umbilical são chamadas de hérnias epigástricas, e quando abaixo da cicatriz umbilical podem ser chamadas de hérnias suprapúbicas, né? São mais raras, bem mais raras, mais difíceis de acontecer, mas que podem acontecer na linha média do abdômen. Lembrar que todas estas hérnias acontecem numa região em que existe uma ausência de músculo, né? Então, os músculos caprichosamente, ao se colocarem anatomicamente para conter os elementos da cavidade abdominal, eles deixam alguns pertuitos, algumas falhas, ou a aponeurose desses músculos deixam algumas pontos de fraqueza que podem evoluir para uma hérnia em que o indivíduo naturalmente tenha desenvolvido. Aí principalmente nas atípicas, que são as lombares, a hérnia de Aí entram as Spiegel. outras fora da linha média, que são as de linha laterais aos músculos ou no final Que não dos são músculos. tendinosas, tem mais a ver com o músculo. Exatamente, onde o músculo caprichosamente deixou Tá. uma passagem, deixou essa janela do quarto aí aberta, Certo. né? E Então, lembrando que a parede abdominal são vários músculos, né? Tem transverso, músculos oblíquos, tem reto, abdominais, para deixar a gente ereto, né? Porque a gente tem os músculos exatamente. lombares e as na frente para que a gente possa ficar em pé, né? E esses músculos conversam entre si e nesta interação entre eles é que eles deixam estes pontos de fraqueza. Então são pontos às vezes típicos, conhecidos, mas que não formariam hérnias. Aí, se surgir uma hérnia, aí esta hérnia nestes pontos vira uma coisa atípica. Ricardo, vamos lá. Então fizemos o diagnóstico de hérnia. Vamos lá. E aparece lá no consultório da gente. E aí, existe tratamento? Porque o pessoal sempre fala assim, dá para fazer tratamento clínico? Sempre vão tentar isso. Mas eu acho que, para mim, na minha opinião, a grande maioria, né, com raras exceções, dependendo do tipo de hérnia, são cirúrgicas, né? Nós temos um aforisma cirúrgico, né, de que a hérnia diagnosticada é igual a hérnia operada. Essa é do Dr. Fares Israel da Santa Casa, né? Essa é clássica. Essa é a clássica, né? Essa é a clássica. Mas nós temos que lembrar que, apesar destes pontos de fraqueza, apesar destas regiões poderem conter um órgão ou um tecido que possa causar um prejuízo, a primeira coisa que a natureza coloca nesses pontos de fraqueza é uma gordura. Então ela preenche esses espaços inicialmente com uma gordura que pode compensar uma eventual doença. Então nem todas as hérnias caracterizam doença. Então por isso que se o indivíduo se sentir
com algum tipo de sintoma, se ele sentir visualmente uma alteração daquela região, precisa ser avaliado e, em discussão com o seu médico, ver o tratamento adequado para aquele tipo de comportamento. Então, a hérnia pode se caracterizar por um comportamento ativo, né? Um indivíduo que tem muita atividade, e aquilo sempre incomoda, ou irrita o tecido ao lado de onde tem esse conteúdo. Então, se esse tecido for um nervo, por exemplo, existem aquelas dores incaracterísticas, dores surdas que nós falamos, em que a hérnia pode causar um sintoma não clássico, não típico, mas em se diagnosticando uma hérnia, o tratamento normalmente é cirúrgico, eficiente, né? é cirúrgico e eficiente. Porque existe o risco de você ter um encarceramento, que é quando a hérnia vai e ela não volta mais, né? Porque a hérnia, o conteúdo vai e volta, mas às vezes ela pode parar, né? Encarcera. Isso. E existe o estrangulamento, quando existe o sofrimento, que aí vira uma emergência, né? Então, até a gente fala sempre que essas hérnias têm que ser operadas até pelo risco de uma cirurgia que talvez seja tranquila se transformar num grande martírio com várias complicações clínicas e cirúrgicas por causa da intervenção, né? Uhum. Agora, viu, Ricardo, às vezes é engraçado porque às vezes a gente pega atletas, né? O colo da hérnia inguinal pequenininha e ele tem uma dor danada. Isso. E vem aquele, às vezes, um senhor com uma hérnia gigante, íngno escrotal, e não tem dor. Então, isso é uma coisa comum, né? Porque às vezes não pega isso no ultrassom, você acaba pegando no exame físico, porque hoje algumas seguradoras estão exigindo até, e às vezes no exame físico e pela história clínica, você sabe que não é uma pubite, você sabe que é uma inflamação da pubis, né? Até o nosso o Guga, né, que jogava tênis, teve um problema, precisou parar a carreira dele, é uma questão tendínea, não é hérnia, mas no exame físico a gente consegue caracterizar muito bem, né? E às vezes essa dor é uma hérnia muito pequenininha, né? A gente vai operar um buraquinho, você tira o doente, fica ótimo, né? Essas pessoas são pessoas de alto desempenho, são pacientes às vezes profissionais, né? Eu tenho alguns casos inusitados de pacientes fisiculturistas em que a musculatura é perfeita, né? Mas os tendões não crescem. Exatamente. E, de novo, a hérnia acontece onde o músculo caprichosamente deixou um local de passagem. Então, essas pessoas às vezes perdem pontos ao se exibirem, né? E os jogadores de alto desempenho que têm pequenos pontos de fraqueza têm dor, de novo, por causa do vizinho, do tecido normal uma ao sobrecarga. lado. É uma sobrecarga do tecido normal ao lado daquele ponto de fraqueza. Entendi. Então, em algumas situações, se você corrigir a fraqueza, melhora